Fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. Estamos quase chegando em 800 inscritos, irmão. Já se inscreve aí embaixo, pô, 70% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos no canal. Então, por favor, irmão, dá essa moral pra gente. Vai aqui embaixo e se inscreve. Estamos na reta dos 800 inscritos, vamos tentar bater essa meta até quarta-feira, mano. Falta menos de 10, pô. Então já vai aqui embaixo, já deixa aqui a sua inscrição e é de graça, tá? Grupo Free, link aqui na descrição, a gente está entregando um trabalho muito interessante e lá é onde eu faço entradas analisadas. E por que que eu falo isso? Porque tem um pessoal que tá comentando nos vídeos falando que eu sou palpiteiro, mano. Que eu falo as coisas da boca para fora aqui, eu vivo NBA 24 horas por dia, irmão. Então não se preocupa não, pai. É só se você não gostar dos vídeos, é só pegar o beco. Tem muito vídeo de análise do YouTube aí, tá? Muito vídeo de NBA, mano. E o meu formato de vídeo é esse. Então, se a galera tem um pessoal que acha que eu sou palpiteiro, que eu falo as coisas da boca pra fora, pode achar o que quiser. Os resultados falam por si só. É só ir no vídeo de domingo aí, vai ver os resultados aí, vai olhar os resultados dos outros dias também. E é isso, tá? Grupo VIP também, link aqui na descrição. E lá no nosso grupo VIP você vai encontrar um volume de entradas maior do que do Free e com uma análise bem mais completa, tá? Então, bora pra cima, sem mais enrolação. O videozão de hoje promete muito, porque a rodada tá muito interessante. E bora pra cima. Vamos lá, minha família, para o nosso primeiro jogo de hoje, tá? Detroit Pistons e New York Knicks, possíveis quintetos iniciais na tela. Jalen Brunson, Michael Bridges, Odiano Anunoby, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson. Do outro lado, Cade Cunningham, Deca Robinson, Ausar Thompson, Ron Rowland e Isaiah Stewart, beleza? Vamos lá. Falando em relação à pontuação aqui, jogo hoje é em Detroit, tá? Fica ligado nisso aí já. Falando em relação à pontuação aqui, como é um jogo fora de casa, o time precisa muito dele. 25 pontos de Jalen Brunson. Bem interessante, tá? Não quer se arriscar tanto, pode pegar aqui 24 pontos. Eu acho que 23 pontos do Cade Cunningham também muito interessante. Ah, Godeiro, dá pra esticar até 25? Dá. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Jalen Duren e Tobias Harris fora. O time do Detroit precisa muito do Cade Cunningham pontuando. Com certeza hoje ele vai ter um volume de jogo interessante para pontuação, tá? Então, deve aqui, pelo menos dois principais jogadores devem chegar aí a, no mínimo, 24 pontos aí, eu acredito, beleza? Em relação à pontuação, não vou pegar mais nada. Passando para as assistências aqui, toma sempre um pouco de cuidado. Tá sendo um mercado que tá bem difícil, principalmente nesses jogos do New York Knicks e nos jogos do Detroit Pistons também, tá? Não sei se eu pegaria aqui 10 assistências do Cade Cunningham, que é o que mais me chama a atenção, até porque por essas ausências, tá? Eu acho que ele vai ficar mais para pontuação, apesar de conseguir é, distribuir bem o jogo, tá? Vamos lá, passando aqui para a parte dos rebotes, como o time do Detroit Pistons vai estar um pouco desfalcado, eu acredito muito, principalmente do Jalen Duren, né, que é um reboteiro nato, eu acredito muito aqui em 10 rebotes do Karl Anthony Towns, tá? Acho que pode ser bem interessante isso aqui, na minha visão, tem tudo para ele pegar, tá? Nada mais além disso. Nas bolas de 3 já tinha visto previamente, se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria aqui duas bolas triplas do Duncan Robinson, tá? Dá para pegar também duas do Cade Cunningham, nada mais além disso. Passando aqui para o mercado dos lances livres, a arbitragem tende a ser um pouco faltosa nesse jogo aqui, tá? Nada exagerado, não é nada que você olha e fala, pô, Godeiro, vale muito a pena entrar no lance livre? Não, não é essa parada, não é uma arbitragem assim, é uma arbitragem padrão, normal, que costuma marcar faltas, é aquele negócio que eu falo, o árbitro pode ser under como for, mas se o cara entrar no garrafão e tomar uma machadada ou tomar uma porrada, vai ser falta, mano. Mas eu já tinha visto previamente que esse mercado do lance livre não tem nada que me chame tanta atenção. Se fosse para pegar alguma coisa nas faltas aqui, eu gosto dessa linha do Mitchell Robinson, tá? De 2,5 faltas dele, principalmente na perspectiva que ele vai ser titular nesse jogo de hoje, tá? E gosto também aqui de 4 faltas do Azea e Stuart. Nada mais além disso nesse jogo, é só isso. E bora pra cima. Só pra falar, tá? Vai ter rodada, vai ter Super Odd surpresa das 4 às 16 horas, ou das 14 às 16 horas, tá? Das 2 às 4 da tarde, aqui nesse jogo entre Detroit Pistons e New York Knicks aqui na Bet 365, então fica ligado. E é isso, bora lá pro próximo jogo. Chegando aqui agora no segundo jogo de hoje, a gente Boston Celtics e Chicago Bulls, possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Trey Jones, Kobe White, que tá como questionável, Isaac Okoro, Matas Buzelos e Vucevic, lembrando aqui Josh Giddey como principal ausência ainda fora, beleza? Do outro lado, Peyton Pritchard, Derek White, Jaylen Brown, Tannhauser e Nemias Queta. Time do Boston Celtics completíssimo e eu não tenho como não ir em pelo menos aqui um handicap menos 3,5. É um time mais completo, um time mais forte. Dá para explorar. Godeiro, qual é o limite? O teto
eu iria até nesse menos 7,5, não passaria disso, mas eu acho até que vai sobrar, tá? Acho que o Boston Celtics vai sobrar, principalmente se o Kobe White não for para a partida. Tá falando em relação à pontuação, eu gosto aqui de 25 pontos do Jaylen Brown, tá? É um jogador que sempre tá cobrindo essa linha em casa, mas é um palpite, né? Já que os caras falaram que eu sou palpiteiro, é um palpite, né, mano? Mas dentro do comum, de lembrar, vai fazer esses 25 pontos aqui sem maiores problemas. Falando sério agora para vocês, tá? Em relação à pontuação aqui do time de Chicago Bulls, não sei se eu pegaria nada, tá? Se fosse para pegar, eu pegaria aqui 15 pontos do Vucevic, mas nada mais além disso, beleza? Nas assistências, a gente já passa aqui. As linhas estão um pouco complicadas, eu já tinha visto previamente. Se for para pegar alguma coisa, eu esperaria essa linha do Kobe White, tá? Se ele for confirmado para o jogo, essa odd deve subir aqui para talvez 1,27. Ou dá até para pegar 4 assistências dele em outros casos de aposta, tá? Mas em relação aqui ao Boston Celtics, não vou pegar nada, pegaria até 5 do Derrick White. Se essa odd tivesse ali entre 1,45, 1,50, aí eu acho que daria para pegar. Obviamente que não sozinha, só a partir de 1,50, né? Sempre peguem odds sozinha, se for a partir de 1,50. Acho que abaixo de 1,50 não vale tanto a pena assim se arriscar, tá? Aí você às vezes junta um odd 1,20 e pouco, outra 1,30 e aí vai fazendo odds melhores, tá? Nos rebotes, já tinha visto previamente, não vou pegar absolutamente nada. Nas bolas de 3, deixa eu até ver aqui, ó, o Sunhauser tá como possível titular, mas ele nem tá aparecendo, tá? Eu exploraria alguma coisa do Sunhauser aqui, deixa eu ver se ele nem aparece nas tentativas, acredito que não. Nem tá aparecendo nas tentativas, então não vou me arriscar tanto. Mas eu vi uma coisa que pode ser interessante aqui, são 6 bolas de 3 tentadas do Anthony Simons, tá? Esse time de Chicago Bulls cede um número considerável de bolas triplas e o Anthony Simons entra para matar a bola. Então, 5,5 tá legal. E eu vou falar para vocês, essa odd aqui, essa linha vai subir, tá? Até o horário do jogo, eu acho que vai para 7 aqui. Passando para arbitragem aqui agora, a arbitragem que tende a ser um pouco faltosa nesse jogo, tá? Nada exagerado também. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Nada que chame tanto a minha atenção, tá? 9 lances livres de lembrar pode ser legal, no sentido de que o Chicago ele leva bastante jogadores adversários ali do lance livre, mas essa linha de 9 aqui poderia estar 8, tá? Se tiver 8 aqui, com certeza eu pego. 9 eu acho que já fica um pouco esticado demais, beleza? Passando aqui para a parte das faltas agora, ver se a gente acha alguma coisa interessante. Pô, eu gosto aqui de duas faltas do Derrick White, mano. É um cara que faz muitas faltas, tem um jogo defensivo bem agressivo, porque é um armador também que dá toco aí, que combate defensivamente, é um ótimo defensor. Eu acho que duas faltas ele vai ser bem agredido hoje pelo ataque do Chicago Bulls, tá? Não pegaria nada mais além disso. Nesse jogo é só isso. Bora pra cima. Vamos lá, família, para mais um jogo, tá? Toronto Raptors e Atlanta Hawks, possíveis quintetos iniciais na tela: Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Zachary Richardson, Jalen Johnson e Echo Congo, Trae Young fora, tá? Do outro lado, Emmanuel Quickley, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes e Christian Murray Bowles, tá? Colin Murray Bowles. Vamos lá. Falando em relação à pontuação aqui, hoje vai ser um jogo onde esses caras de Atlanta vão precisar aparecer bastante, tá? Eu sempre gosto dessa linha do Nickeil Alexander-Walker de 15 pontos e gosto também aqui do Jalen Johnson de 20 pontos. Ah, Godeiro, escolhe um dos dois. Escolheria Nickeil Alexander-Walker. Para mim, é um jogador mais versátil para jogar contra esse time do Toronto Raptors. Eu acho que ele tem tudo para fazer pelo menos esses 15 pontos aqui, tá? Em relação à pontuação, não vou pegar mais nada. Nas assistências, eu gosto da linha de 4 assistências do Jamal Shed, tá? Deixa eu até olhar aqui, eu vou abrir com vocês aqui na Betano como é que tá. Jamal Shed, 4 assistências, odd 1,44. Ah, Godeiro, é para pegar essa odd 1,44 e fazer ela? Não, você vai pegar essa odd 1,44 junta com alguma coisa, uma odd talvez 1,15, 1,20, da maneira que você achar melhor, tá? A gente tá aqui para tentar te ajudar da melhor maneira possível. Eu acho que 4 assistências de Jamal Shed é muito interessante para esse jogo, tá? Porque a defesa de Atlanta cede muitas assistências aos armadores adversários, tá? Eles têm muita fragilidade defensiva em alguns pontos e o Jamal Shed, na característica dele, é muito interessante essas assistências. Beleza? Passando aqui para os rebotes, não vou pegar absolutamente nada, tá? Já tinha visto previamente nesse jogo. E nas bolas de 3, se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria aqui 2 bolas de 3 do Emmanuel Quickley, nada mais além disso, tá? Eu quero dar uma olhadinha aqui nas tentativas de 3 pontos do Vit Crash. Pô, se cair para 5 aqui, fica interessante, tá? Hoje tá 2,20, eu acho que tem uma chance de cair para 5 se o mercado se movimentar no under aqui em cima dessa linha, tá?
A Sky até odd 1,50 aqui já tem muito valor, acho bem interessante. A arbitragem desse jogo também faltosa, só que essa arbitragem é mais faltosa que as outras, tá? Então tende a ter boas faltas nesse jogo aqui. Pô, é complicado o que eu vou falar agora, mas seguinte, o Porzingis é um cara que ele tá limitado em 20 minutos. Ele não deve passar de 20 minutos aí, jogar entre 18 e 20 minutos, tá? Mas isso aqui é interessante, tá? Eu acho que vale a pena pela arbitragem. Eu acho que os momentos que ele vai estar em quadra, ele vai para essa linha do lance livre. Por quê? Porque o Toronto leva muitos jogadores adversários à linha do lance livre. E o estilo de jogo do Porzingis é muito agressivo, tá? Ele continua sendo muito agressivo à cesta. Com certeza aí, ele pode cobrar esses 4 lances livres. Godeiro, pega com a carga cheia? Não, tá? Pega com meia unidade aqui, nada mais além disso. Beleza? Passando aqui pro mercado de faltas agora. Vamos dar uma olhadinha o que, é que pode ser interessante. Pô, eu gosto dessas 3 faltas do Onyeka Okongwu. Por quê? Porque vai ser um jogo muito físico, tá? O jogo do Toronto Raptors é muito físico. Tem jogadores muito fortes que batem para dentro do garrafão. E eu acho que o Onyeka Okongwu tem tudo para fazer essas 3 faltas, tá? Não sei se eu pegaria nada mais além disso. Acredito que não. Nesse jogo é só isso. E bora pra cima. Bora, família, jogo entre Houston Rockets e Phoenix Suns, possíveis quintetos iniciais na tela: Colin Gillespie, Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks e Mark Williams, Grayson Allen como questionável. Tá do outro lado, Amen Thompson, Kevin Durant, Tyree Eason, Jabari Smith Jr. e Steven Adams como questionável. Alperen Sengun fora do jogo. E quando a gente chega na pontuação, eu não consigo não ir direto em 25 pontos do Kevin Durant, tá? Contra seu ex-time, é um cenário perfeito, sem o Alperen Sengun. O time vai precisar dele. Goleiro, não quero me arriscar tanto, dá para pegar 23 aqui. E eu acho também, na minha visão, pô, não pegaria os 28. Vamos dar uma olhadinha como é que tá esse mercado na Betano aqui. Pô, 27 aqui a 1,65 tá legal, tá? 28 também a 1,80 tá interessante, tá valendo a pena mais do que pegar aqui esses 29 a 1,90 na Bet365, já que os mesmos 29 aqui tá 1,98. Deixa eu ver, ó, pronto aqui, ó, 28 pontos a 1,80. Tá legal, eu acho que dá para pegar, tá? Pelo menos dentro do comum, Kevin Durant tende a ter um jogo onde ele vai pontuar bastante, já que o time não tem um Alperen Sengun e vai ser uma tarefa difícil pro Houston, tá? Eu não vejo esse favoritismo inteiramente pro Houston assim. O time do Phoenix Suns jogou ontem, eu sei, mas vem de uma vitória super expressiva contra o Oklahoma City Thunder, até então o melhor time da liga. Eu acho que dá para explorar esse mais 14,5 aqui. Houston pode até vencer, mas eu acho que não vence por um largo placar em cima desse Phoenix Suns, só se os caras desaprenderam a jogar basquete de ontem para hoje, tá? Mas bora lá. Outra coisa que pode ser interessante aqui, 20 pontos Devin Booker, o time do Phoenix Suns vai precisar muito dele, teve um game winner praticamente ontem contra o time do OKC, foi um game winner, né? Só porque ficou 0,07 no relógio, se não me engano. Então praticamente foi um game winner ali contra o time do Oklahoma City Thunder. Eu acredito que 20 pontos dele deve acontecer. Outra coisa que pode ser interessante, 10 pontos do Rich Shepard aqui, bem legal pra gente trabalhar, beleza? Ainda mais com essa ausência do Alperen Sengun. Passando aqui para a parte das assistências agora, deixa eu ir direto aqui. Eu gosto dessa linha do Grayson Allen de 3 assistências dele, é o de 1,55. Ele deve voltar com uma certa limitação de minutos, mas eu acho bem interessante, acho que dá pra gente explorar alguma coisa aqui, tá? Outra coisa que pode ser legal para esse jogo são 2 assistências do Steven Adams, tá? O de 1,71, ele faz uns matchups ali bem interessantes, recebe muita bola no ataque, principalmente quando faz os pick and roll, e deve aí dar pelo menos essas 2 assistências, tá? Outra coisa, em relação aos rebotes, eu gosto dessa linha dele, se ele for titular, tá? Se ele for pro jogo, obviamente, também, 7 rebotes, é muito dominante, sendo titular, é praticamente inevitável ele não pegar esses 7 rebotes. Ah, Godeiro, dá para pegar os 9? Dá. Sendo titular aí, eu acredito que pode ser bem interessante, mas cair no safe vai nos 7 aqui, que é bem legal também, tá? Não vou pegar mais nada em relação aos rebotes. Falando em relação às bolas de 3 aqui, 2 bolas de 3 do Rich Shepard também pode ser bem legal. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Ele não vai ser mais titular, por isso que a odd tá assim, tá? Era o Royce O'Neal, 2 bolas de 3, mas não vou pegar, não pegaria mais absolutamente nada nesse jogo. A arbitragem desse jogo aqui tende a ser um pouco faltosa, tá? Nada demais, é uma arbitragem liderada pelo Zach Zarba aí, é um árbitro que acaba marcando boas faltas aí, tá? Tem um bom índice de faltas. E vou falar, tá sendo titular. Eu sempre gosto de pegar essa linha do Steven Adams aqui de 2 lances livres dele, tá? Acredito até que não pegaria nada mais além disso. Só isso aqui, se fosse para pegar alguma coisa. Vamos passar aqui já para o mercado de faltas, ver se a gente acha alguma boa oportunidade. Talvez aqui 3 faltas do Dillon Brooks, tá? Vai marcar o Kevin Durant, é um cara que cava muitas faltas. Eu acho que 3 faltas do Dillon Brooks aqui pode ser bem interessante. Nada mais além disso, tá? Não vejo nada. Talvez aqui, ó, Steven Adams também, 2 faltas se for titular, tá? Pode ser muito interessante aqui esses mercados
de faltas e lances livres do Steven Adams. E aí pegaria também aqui Dillon Brooks, 3 faltas. E essa linha aqui vai subir com certeza, tá? Principalmente aí depois do vídeo, a galera afunda, os mercados se movimentam muito. E é isso, tá? Nesse jogo é só isso. E bora pra cima. Vamos lá, família, para mais um jogo, tá? Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets. Possíveis quintetos iniciais na tela. Lamelo Ball, com Knopel como questionável, assim como Musa Diabate, Brandon Miller como provável e Miles Bridges, tá? Do outro lado, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, que pode retornar ao time como questionável, tá? Vamos lá, falando em relação à pontuação, já gosto aqui de 25 pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Acho que no jogo de ontem ele ficou devendo, tá? Anotou 25 pontos, mas errou muitas bolas na reta final ali, pedrou muita coisa na reta final, chegou em 25 porque teve 2 lances livres ali, até acabou errando o primeiro lance livre, mas ele ficou devendo ontem. Acredito muito que ele poderia ter ido muito mais além, e hoje, na minha visão, ele deve chegar a esses 25 pontos sem maiores problemas, beleza? Falando aqui em relação aos demais jogadores, pô, eu gosto dessa linha do Lamelo Ball, tá? É um jogo difícil, é um jogo que tem uma ótima defesa do outro lado, mas isso aqui pode ser muito interessante. Também gosto dessa linha do Concnup aqui de 15 pontos. Acho que pode ser bem legal para a gente trabalhar. Tá? Em relação às assistências, pô, isso aqui para mim não existe, tá? 5 assistências da Melo Ball, 1,35. Para mim não existe. É uma ótima defesa do outro lado, mas 5 é o mínimo do cara, mano. É o mínimo, tá? Por mais ser contra esse time, ele dá muito passe durante o jogo. Eu acredito que não tem um jogo que ele não tenha saído machucado, né? Só com essa exceção. Mas um jogo que ele jogou completamente aí, eu acho que não deve ter um jogo que ele não chegou em 5 assistências aí, beleza? Em relação aos demais jogadores, acredito que eu não pegaria nada. Nos rebotes, se fosse para pegar alguma coisa, caso o Hartenstein não vá para o jogo, eu pego aqui 7 rebotes do chat, mas nada mais além disso, tá? Se o Hartenstein for para o jogo, eu também não pego isso aí. Outra coisa que pode ser muito interessante, 2 bolas de 3 do Concnuppel aqui, 1,22 para mim é absurdo, tá? Tá muito legal isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nas tentativas de 3 pontos. Essa linha do Ludort cair para 5 aqui, eu acho que fica muito interessante, tá? No 6 eu já fico meio assim, mas a odd está justa, tá no 2,15. Se ela cair para 5 aqui é 1,60, até 1,50 dá para buscar, tá? Vamos passar aqui agora para a arbitragem. A arbitragem desse jogo é o seguinte: o árbitro principal ele costuma segurar mais a mão, tá? Que é o James Williams. Mas os dois árbitros alternativos, os dois árbitros secundários e o terceiro árbitro, costumam marcar boas faltas. Então, toma um pouco de cuidado disso aqui, tá? Lembrando que o time do Charlotte Hornets é um dos times que menos leva jogadores à linha do lance livre. Então, também fica ligado nisso aí, tá? Acredito que eu não vou pegar nada de lance livre nesse jogo, porque não tem nada que chame tanto a minha atenção assim. Passando para as faltas aqui, vamos dar uma olhadinha o que é que pode ser legal. Talvez aqui 3 faltas do Lamelo Ball seja interessante, tá? Falta praticamente a favor aqui do time do Charlotte, tá? 3 faltas do Concnup, eu pegaria com meia unidade, nada mais além disso, mas vou falar aqui, tá? Eu gosto dessa linha do Shai Gilgeous-Alexander de 2 faltas e gosto dessa linha do Jalen Williams de 2 faltas também, tá? Mas não pegaria nada mais além disso. Nesse jogo é só isso e bora pra cima. Passando aqui agora pro jogo entre Philadelphia e Denver Nuggets, possíveis quintas iniciais na tela: Jamal Murray, Christian Brown, Peyton Watson, Aaron Gordon e Darren Holmes. Do outro lado, Tyrese Maxey, Ed com Paul George, Dominic Barlow e Joel Embiid, tá? Vamos lá, o mercado tá um pouco fechado aqui, vocês já podem ver por aqui, beleza? Que é um mercado onde a gente tem o Denver Nuggets com incerteza, mas a gente vai fazer o que dá, tá? Vamos lá, falando em relação à pontuação aqui, antes, deixa eu só dar uma olhadinha, pronto, vamos lá. Na pontuação aqui, eu já puxo 23 pontos do Tyrese Maxey, acho muito interessante. Gosto muito também dessa linha de 21 pontos do Jamal Murray, tá? São os dois principais jogadores que eu gosto. 20 pontos do Embiid também pode ser bem legal para esse confronto, tá? Pontuação aqui bem equilibrada na minha visão, que pode valer a pena. Falando em relação às assistências, gosto dessa linha do Paul George, tá? E gosto também dessa linha do VJ de como são dois jogadores que estão distribuindo muito bem o jogo. E na minha visão, os dois devem cobrir essa linha aqui sem maiores problemas. Tá passando para os rebotes, já tinha visto previamente, não vou pegar absolutamente nada. Nas bolas de 3 aqui, talvez fosse para pegar alguma coisa, talvez pegaria aqui 2 bolas triplas do Paul George, tá? Nada mais além disso. Passando para a arbitragem tende a ser também um pouco faltosa, muita arbitragem faltosa nos jogos de hoje, tá? Mas nada exagerado. Realmente fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria aqui 8 lances livres do Joel Embiid, tá? Acredito que é um jogador cava muitas faltas e vai muito para a linha do lance livre. Hoje, novamente, contra esse time do Denver Nuggets tem tudo, principalmente se o Aaron Gordon for pro jogo, tá? Anota essa informação, se o Gordon for pro jogo, eu gosto muito dessa linha aí, tá? Em relação às faltas aqui, não sei se eu pegaria nada, tá? Talvez aqui 3 faltas do VJ de Kombi pode ser interessante, tá?
mais nada mais. Além disso, nesse jogo é só isso. E bora agora para os dois últimos jogos de hoje. Chegando agora para o penúltimo jogo de hoje, tá? Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. Possíveis quitas essenciais na tela: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green, Quinten Post. Do outro lado, James Harden, Chris Dunn, Kawhi Leonard, John Collins e Ivica Zubac, beleza? Que deve voltar aí pro time titular. Já vamos até dar uma olhadinha aqui como é que pode ser a minutagem dele. 24 minutos, podendo variar para mais ou para menos aí. Falando em relação à pontuação aqui, tá 25 pontos do Stephen Curry, a odd de 1,54 para mim tem muito valor, tá? Tá cobrindo sempre essa linha. Vem aí de 4 jogos seguidos fazendo pelo menos 26 pontos e 1,54 para mim em cima dessa defesa do Clippers que não é das melhores. Na minha visão, tem tudo para chegar aí, tá? 25 pontos do Kawhi também bem interessantes aqui. Deixa eu ver aqui em relação aos demais jogadores. Acredito que não tem nada que me chame tanto a atenção assim, tá? Acredito que não. Passando para as assistências, gosto dessa linha do James Harden, de 7 assistências dele. Quando joga em casa, principalmente, tá? É um jogador que tem tudo para fazer essa linha aí. Em relação às assistências dos demais jogadores, se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria aqui 3 assistências do Kawhi, tá? Outra coisa que pode ser legal também são 3 assistências do Curry, ó, de 1,20, tá legal. Até combando aqui já dá 1,60, já fica uma coisa bem interessante. Está passando para os rebotes, para mim não dá para não pegar 10 rebotes do Ivica Zubac, caso ele vá para a minutagem ali, se ele jogar pelo menos 25 minutos, mano, já fica interessante isso aqui, tá? O time do Golden State sofre muito com os rebotes, e o Ivica Zubac é um reboteiro nato. Acredito que isso aqui pode ser muito interessante para a gente trabalhar no dia de hoje, tá? Nos rebotes nada mais além disso, passando aqui para as bolas de 3. Ver como é que tá, duas bolas do James Harden, acho bem legal, tá? Uma do Batum também aqui pode ser bem interessante. Uma do Draymond Green, gosto bastante também. A odd tá legal, tá 1,40. Ontem ele foi ejetado do jogo, ontem, antes de ontem, foi ejetado do jogo. E mesmo assim, matou uma bola de 3, ainda deu tempo, tá? Passando aqui agora para o lado da arbitragem. A arbitragem também tende a ser faltosa nesse jogo, tá? Já vi uma coisa aqui que pode ser interessante, duas coisas na verdade. Primeiramente, 7 lance livre do Jimmy Butler. O cara cobra muito lance livre quando joga fora de casa. E esse time do Clippers tende a fazer muitas faltas nele, beleza? Outra coisa que pode ser interessante, 8 lances livres aqui do James Harden com essa arbitragem. Eu gosto muito desses dois jogadores para trabalhar isso aqui. Não pegaria nada mais além disso. Tá passando aqui para a parte das faltas, duas faltas do Kawhi Leonard aqui. Acho absurdo, tá? Hoje 1,55, acho muito legal, tem muito valor na minha visão e pode ser muito interessante. Também gosto de duas faltas do Stephen Curry aqui. Acho que tem tudo para bater essas 4 opções, tanto os lances livres como essas duas de falta aí. Nesse jogo é só isso, bora pro último jogo de hoje. Passando aqui agora pro último jogo de hoje, Portland Trail Blazers e Utah Jazz, possíveis quitas essenciais na tela, Keontae George, Sensa Balga, Ace Bailey como questionável, Lauri Markkanen e Jusuf Nurkic como questionável também. Do outro lado, completo dentro do que pode, tá? Danny Avdija, Shadon Sharp, Mano Cameron, Chris Murray e Donovan Klinga, provavelmente todos confirmados aí pro jogo. Tá falando em relação à pontuação aqui, eu gosto de 20 pontos do Shadon Sharp, ainda mais porque ele vem de um jogo de 6 pontos, tá? É muito difícil o Shadon Sharp sequenciar 2 jogos abaixo. Essa defesa do Utah Jazz tá longe de ser boa, tá? 20 pontos que ontem George também acho bem interessante para esse jogo aqui. Passando para as assistências, pô, falar a real para vocês, eu gosto dessa linha de 10 assistências do Avdija. Eu vou falar por quê, tá? Porque o time do Utah Jazz cede muitas assistências aos armadores adversários, principalmente por conta da linha dos 3 pontos, tá? Tem uma das piores defesas, se não a pior defesa de perímetro da liga. O Dani Avdija aqui, 9 assistências dele, 1,55 também tá bem interessante, ainda mais pela sequência que ele vem trazendo. Tá? Outra coisa que pode ser legal aqui, 5 assistências do Keontae George. Gosto muito dessa linha, beleza? Passando aqui para os demais jogadores. Pô, 3 assistentes do Shadon Sharp é interessante, mas eu prefiro pegar a pontuação dele. Nos rebotes aqui, não vou pegar nada, já tinha visto previamente. Se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria no máximo aqui 7 rebotes do Jusuf Nurkic, mais nada mais além disso. Beleza? Falando aqui em relação às bolas de 3 pontos, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui. Eu quero ver o mercado de tentativas, tá? Confesso que quero ver esse mercado aqui como é que tá. Pô, eu gosto dessa linha do Donovan Klinga, tá? De 3 tentativas dele. Acho bem interessante. Acho que ele tem tudo para cobrir. Na minha visão, deve cobrir esse número de tentativas. Aí, outra coisa que pode ser interessante também: 3 bolas de 3 tentadas do Chris Murray, tá? Pode ser bem legal. E na minha visão, deve aí. Os dois jogadores devem cobrir, beleza? Passando aqui agora para a parte da arbitragem, beleza? É a arbitragem que tende a segurar um pouco a mão. Então,
toma cuidado, fica ligado nisso aí. Eu já tinha visto previamente esses lances livres aqui. Não teve nada que me chamou tanto a atenção, tá? Vamos dar uma olhadinha nas faltas. As faltas realmente eu não tinha visto ainda. Acredito que nada, tá? Esse jogo aqui pra mim é tendencioso a gente não pegar nada nesse pecado de faltas nem de lance livre. E o dia de hoje foi isso. Jogos bem interessantes aí, muitas oportunidades. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreve, logo do lado vai aparecer o sininho, você aperta e aí todo dia que a gente postar vídeo, você vai ser notificado, beleza? É mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vamos se inscrever, galera. Vamos tentar bater essa meta de 800 inscritos aí até quarta-feira. E vamos ver se a gente consegue bater uma meta aqui de 40 likes. 40 likes eu já fico feliz. Quando você dá like, quando você compartilha, mas principalmente o like, o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e ele vai passar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Lembrando sempre, me sigam em todas as redes sociais, @GodeiroTips, Instagram, Twitter, tudo, tá? TikTok. E vamos lá. Link do grupo VIP para você assinar, quiser fazer um mês de teste, tá aqui na descrição. Grupo Free também, tô mandando entradas aí praticamente todos os dias e a gente tá muito bem, como eu falei, beleza? Tamo junto, muito obrigado pelo seu acesso, é nóis e até amanhã.